Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Luiz Cairo. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. Muita luz no coração, luz na rádio, luz em todos os ouvintes, na sua família, todo esse planeta, né? Vamos iluminar através da nossa alegria, do nosso perdão. Bom, gente, hoje o tema vai ser ouvidos, nariz, boca e garganta. Então, assim, como é que é? Fala aquele nome comprido do médico. Os otorrinolaringologistas. Fala rápido. Otorrinolaringologista. Isso, então, é mais assunto para isso, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre ouvidos, nariz, boca e garganta, eu vou só fazer aquele convite ao pessoal que quer fazer, né, quer participar da nossa escola de linguagem do corpo e psicanálise, que começam novos grupos em março de 2018. Né? Então, vocês podem ligar para 5082 2822 e lá vocês podem pegar as informações para quem quer fazer parte do curso, quem quer ser profissional de psicanálise com linguagem do corpo, que é um curso integrativo. Tem psicanálise, tem todos os profissionais. Todas as linhas, né? Não é só eu que dou aula não, hein? Viu? Tem todos os profissionais de Freud, Reich, Jung, e tem também PNL, astrologia, tem muita coisa maravilhosa nesse curso, né? E também para o pessoal de fora de São Paulo, tem uma vez por mês, sábado e domingo, o dia todo, também começando em março, tá bom? Gente, vamos trabalhar então essa coisinha. Vamos imaginar um triângulo? Tá, imagina um triângulo. Tá imaginando? Ponta cabeça, né? Agora é ponta cabeça. Vira ele de ponta cabeça. Isso. Ok, sabe essas duas pontas que estão aí nas laterais? Que tá de ponta cabeça, que seria a base ao contrário. Então, de uma ponta e da outra, põe os ouvidos. Isso. Aí, no meio dessa base, coloca o nariz. Aí, mais assim, chegando lá na pontinha para baixo, que tá de ponta cabeça, você vai colocar a boca, né, mais para baixo, e aquela pontinha lá embaixo você põe a garganta. Deu para entender? Então, olha, os ouvidos ficam nas duas pontas lá em cima, porque o triângulo tá de ponta cabeça. Aí, o nariz fica no meio, a boca um pouco abaixo, e lá no pico lá embaixo tá a garganta. Sabe o que é isso? Isso é o símbolo do chakra laríngeo. Então, o chakra laríngeo, que é um vórtice de energia do corpo, que é eletromagnetismo, né? Não tem nada a ver com misticismo, rege essa área. E olha que interessante, o chakra laríngeo, ele é uma energia yang. E o representante desse chakra é o papai, que é o masculino. Papai, claro, no inconsciente das pessoas, não vão brigar com o papai, coitado, né? O papai representa essa área. Então, olha só que interessante. Vamos começar pelos ouvidos. Muitos otorrinos que já estão trabalhando com a metafísica da saúde, que é o nosso irmão João. Dr. João Vicente. Durga, né? Durga? Dorgan, né? Ele olha para você, que é um otorrino, e se você estiver com problemas nos ouvidos, na hora ele te pergunta, quem você não quer escutar? O que você não quer escutar? Porque isso é metafísica da saúde. E muitos médicos hoje já trabalham o homem como um todo. Então, olha que interessante. O que significa pela linguagem do corpo o ouvido? O ouvido representa a obediência. Veja, para você poder escutar uma pessoa, você tem que fechar a boca, não é? Se você ficar falando em cima, você não escuta. Então, o que é fechar a boca e abrir os ouvidos? Prestar atenção. É uma obediência. Você está ouvindo a pessoa. Concordando com ela ou não, você está ouvindo. Tem gente que mesmo fechando a boca, ela não presta atenção no que o outro está dizendo. Ela já está formulando perguntas na cabeça para fazer para aquela pessoa, então ela nem está ouvindo a resposta que a outra pessoa está dando. Né? Está dando. E outra coisa, quando ela não se interessa pelo assunto,
Ou ela já está de paciência cheia daquela pessoa que fala sempre a mesma coisa, então os ouvidos selam. Olha que interessante. É um mecanismo de defesa do inconsciente selar os ouvidos ou dar otite, ou dar dor de ouvido forte, porque você não aguenta mais ter que ouvir certas pessoas da intimidade, da proximidade, do trabalho, da família, do relacionamento, ou pai e mãe, né? E você não quer aceitar a ideia ou a ordem ou esquema daquela pessoa. Se for o ouvido direito, você está, mesmo amando mamãe, filhinha, cunhada, sogra, né, mulheres, você estará com surdez no ouvido direito ou dor no ouvido direito. Se a sua criança de 0 a 7,5, ela estiver com dor no ouvido direito, é a mamãe, lembra nos outros programas, que a gente ensina que de 0 a 7,5, a criança capta toda a energia da mãe? Então, se a criança tiver otite ou muita cera no ouvido direito, é porque a mamãe dessa criança não quer escutar uma mulher, não quer mais aceitar as ordens ou esquema ou a mesma fala corriqueira o tempo todo daquela mulher, da intimidade, por mais que ela ame, né? Se for no ouvido esquerdo da criança, significa que a mãe, se for até 7,5, né? A mãe não quer mais escutar ou obedecer ou aceitar as ideias de um homem, ou aquela fala cansativa ou até agressiva daquele homem. Então ela está se travando por dentro. Só que a criança é que vai ter o probleminha no ouvido para representar que a mãe é que não está querendo aceitar. Não é que a gente tem que aceitar. Eu já tenho tem gente que fala assim: eu prefiro ser surdo do que escutar aquela porcaria. Escutar e vai ficar, né? Eu já prefiro escutar aquela porcaria, mas ter ouvido. Por quê? Porque eu tenho boca para falar, olha aqui, não quero mais ouvir isso, né? Então eu prefiro escutar muito bem, que aliás, eu escuto muito bem, graças a Deus. Eu falo que eu escuto peido de pulga. Eu falo assim, o que é isso? Só eu que escutei. Então, quando a gente não aceita ter que escutar, ou já está magoado demais, ferido demais, até com trauma, de ouvir sempre a mesma coisa, a pessoa terá surdez. Ou ela terá muita cera no ouvido. Aí ela vai no otorrino, porque ela não está escutando nada. Quando chega lá, e ele começa a enfiar os bagulhinhos lá, né, com líquido para poder limpar, mas olha o que sai de cera naquela panelinha dele, né? Por quê? Porque a cera é um mecanismo de defesa do inconsciente para que você não tenha que ficar surdo fisicamente, então você fica temporariamente sem escutar naquela fase da vida que você não aguenta mais ter que escutar, ter que aceitar. Sendo que os ouvidos, como eu falei, representam a obediência. Então, se você tiver paz de espírito, se você tiver palavras sábias, pela paz de espírito, você vai conseguir controlar a tua raiva, controlar os seus medos, suas inseguranças e vai dizer para a pessoa, vamos conversar depois? Ou então, olha, vamos conversar, eu sei que eu também não te agrado, sei lá, chegar num papo cabeça ou deixar para depois, mas nunca inconscientemente falar, não quero mais escutar essa pessoa. Você está dando um comando. Aí você vai ter um problema de surdez. Queira escutar, mas saiba dizer quero, não quero. Não tenha medo de perder. E tente ver se você também não está recusando a verdade daquela pessoa e vai saber se aquela pessoa tem uma razão grande mesmo. Só porque você não quer que seja desse jeito, você está ficando surdo. Não é que a outra pessoa fica só falando besteira. Às vezes é uma pessoa que fala coisas boas, mas ela às vezes fala demais porque vê que você não escuta. E aí você fica com mais raiva ainda, não quer escutar, porque acha que está sendo criticado o tempo todo, e aí fica surdo. Então assim, tente ver qual a parte que você se identifica mais do não querer ouvir, de não aguentar mais ter que. E aí você vai ver o porquê que você tem um problema de audição. Cris, mas e as pessoas que nascem com deficiência auditiva? Então vamos lá. Na Bíblia não está assim? E eu verei o mal dos pais nos filhos,
da terceira até a quarta geração daqueles que me Aí aborrecem. acabaram de perguntar, mas então os pais têm culpa? É o que eles pensam. Não existe a palavra culpa. Existe a falta de informação. Existe o sofrimento que os papais, os vovôs, quando eram tudo crianças, tiveram muitos problemas. E você vai indo lá para trás no tempo, você vai ver como que era rígido, aquela coisa de palmatória mesmo, de castigo, sabe, de coisas terríveis na educação. Então, as crianças eram obrigadas a fazer só o que mandavam. Não podia, tinha que abaixar a cabeça, aquele lance, não tinha como conversar. Não tinha como ter um papo cabeça com os pais no passado. Então veja que a coisa vem lá de trás. É um sofrimento kármico que vem lá do começo do planeta. Não tem quem exatamente vai ser culpado disso. Mas temos como corrigir tudo isso. Para isso que existe o programa, que é para mostrar como fazer para ter a mudança comportamental, porque o corpo reage conforme seu estado químico pelas emoções, a conduta, seus pensamentos, tudo que você está gerando quimicamente dentro de você, por sentimentos, emoções, pensamentos, crenças. E a gente vai corrigindo tudo isso para manter uma harmonia no coração das pessoas, aonde as doenças, as deficiências vão desaparecendo. Vai voltando o corpo natural, vai voltando a imagem perfeita do DNA, que tem a memória original de tudo, né? Então, se você nasceu com problema de audição, que, aliás, só avisando que a Cairo Editora está providenciando o audiobook para os deficientes auditivos, viu? O Luiz Cairo, né? Estamos fazendo um trabalho de levantamento para ver como é que funciona, como faz e Isso. tudo direitinho. Porque muitos deficientes auditivos têm pedido pra gente. E como a gente está com muita... Deficientes visuais. Eu falei do quê? Eu falei o quê? Auditivo. Visuais. Perdão. Deficientes visuais, viu? Só avisando. Os deficientes visuais, eles terão o audiobook, né? E, claro, eu não tenho como trazer pessoas em palestras para as pessoas com deficiência auditiva. Mas a gente pode ensinar as pessoas que falam Libra para poder mostrar que existe cura, existe a regeneração, né, de todo o nosso organismo, conforme a fé, conforme a mudança comportamental, conforme o amor e o perdão profundo de nossos antepassados, de nosso pai e mãe, e da gente querer escutar, querer ser flexível nas opiniões, querer aceitar o novo, querer escutar, querer ter todos os sentidos para ver a terra como ela é, no bem e no mal, e poder fazer as escolhas, tá bom? Então, olha só, gente, os ouvidos tá aí. Agora, o nariz, que está dentro do chakra laríngeo. O nariz, ele representa o nosso ego. E o nariz, de 4 a 6 anos de idade, olha só, presta atenção. Numa das fases de desenvolvimento das crianças, de 4 a 6 anos aproximadamente, que é a fase genital ou fálica, onde a criança, além de ela buscar pontos erógenos do corpo, que é uma descoberta inocente, que tem que saber lidar com isso. E eu ensino no meu livro Linguagem do Corpo, volume 3, como lidar com essa fase da criança sem gerar traumas e sem deixar para lá ou brigar com a criança e gerar um problema, né? Então vamos lá. Nessa fase de 4 a 6, a criança também está trabalhando a sua expressão. Ela está começando a descobrir suas próprias iniciativas, suas ideias novas e tudo dentro do patamar dela de criança. Se ela é reprimida o tempo todo, se nunca aceitam as ideias ou as vontades dela, não explicam com paciência a hora que pode, a hora que não pode, e ela vive debaixo de uma autoridade, tipo, não pode, cale a boca, não vai fazer, devolva isso, quem mandou pegar? Se você só castrar essa criança o tempo todo nas primeiras iniciativas dela de 4 a 6 anos, quando ela se tornar mais velha, ou até de adulto, vai desencadear um grande problema toda vez que ela sentir uma certa pressão em cima dela dos outros. O inconsciente vai perceber, ou vai achar, que é papai e mamãe que está fazendo aquela pressão em cima, que é o superego. Então ela terá rinite, terá sinusite, quando ela se sente oprimida, quando ela se sente esmagada, tolhida, contrariada, e ela não consegue ser ela mesma.
Claro, se ela não teve os primeiros contatos com ela mesma e ela não descobriu os verdadeiros sentimentos dela mesma, os gostos dela, de 4 a 6 anos, ela vai crescer baseando-se sempre nas ordens dos outros. Ela não sabe, praticamente, ela não sabe dizer assim, quero, não quero. É muito raso o sentimento que ela tem com ela mesma. Então, quando alguém faz uma pressão em cima dela, vamos, tem que fazer, ela acaba, às vezes, fazendo. Mas porque ela não teve força ou percepção de dizer, puxa, eu não queria. Porque ela demora, ela viveu tanto tempo com autoridade em cima, que ela, na verdade, vive debaixo de autoridade, acaba casando com alguém de grande autoridade, vai trabalhar com um patrão de grande autoridade, porque a pessoa que tem rinite, ela já veio de pequenininha a seguir ordens, mas só que todo ser humano não gosta de seguir ordens. No natural das pessoas, elas gostam de ter opinião própria, né? Mas elas são retalhadas, oprimidas. E as pessoas que têm rinite nem se dão conta que, de repente, uma pessoa a ofendeu, ou ela teve que atender uma ligação de alguém, sei lá, né, no escritório, alguma coisa, e alguém do outro lado foi rude ou criticou, e essa pessoa, por não poder dizer nada porque trabalha naquela empresa, ela acaba de desligar o telefone e começa a espirrar. Começa a inchar o olho, começa a ter crise de rinite, porque o nariz simboliza, eu te rejeito. Eu não aceito essa opressão, meu ego está ferido. Para acabar com o problema de rinite, você precisa aprender quem é você. O que você quer? Não tenha medo da retaliação. Não tenha medo de ser você. Vai fazer um trabalho de PNL, né, de coaching, de terapias, de hipnose, se for preciso, para saber quem é você. Diga o que você quer, sem gritar, sem ficar com raiva. Diga, quero, não quero. Ou, no máximo, diga, posso pensar? Você precisa fazer o que você quer. E se você não pode fazer o que você quer, pelo menos deixe claro às pessoas, olha, eu vou fazer isto, mas bem que eu gostaria de fazer isto, né? Porque aí você não está se oprimindo, você não está escondendo seus verdadeiros desejos no seu inconsciente para que ele te dê uma rinite. Porque a rinite, o que acontece? O que faz com a pessoa? Tira a pessoa daquele lugar, não é? Ela começa a sentir tão mal que ela tem que sair daquele lugar porque ela está dizendo que é o mofo, ela diz que é a umidade, ela diz que foi o pelo do gato, ela diz que aquele ambiente tem algum cheiro, então ela tem que sair de lá. Se ela tem que sair de lá, é lá que ela está com um grande problema e não está na consciência dela dizer, olha, gostei, não gostei, quero, não quero. Por favor, você que tem rinite, crises de rinite, pense no que eu estou falando. Não rebata. Procure de alguma maneira saber quem você é e o que você quer. E não ter mais medo de ter sua autoestima. Você não vai brigar com ninguém. Agora, perdas por a gente ser a gente mesmo é normal, viu? É normal quando a gente é a gente mesmo. Tem muita gente que não gosta mais da gente, não é? Tem gente que passa a gostar até mais quando a gente é a gente mesmo. Que tal você fazer umas mudanças no seu ambiente, né? Você que tem rinite e sinusite. Agora, olha só que interessante. A boca. Nós estamos falando daquele triângulo de ponta cabeça, que é o laríngeo. Quanto tempo nós temos, Lu? 6 minutos? É? Então, olha só. É porque eu vou falando, né? Se a boca te dá problema, mau hálito, problemas nos dentes que nunca sana. E na garganta, olha só. Cordas vocais ou tireoide. Significa que você faz tudo para todo mundo. Isso na garganta, hein? Você faz tudo para todo mundo, alavanca a vida de todo mundo, isso é tireoide. Mas você não realiza seus sonhos pessoais. E fica tanto tempo sem realizar sonhos pessoais que você às vezes nem sabe se tem sonhos. A boca, por sua vez, que é o canal de saída de tua expressão, dos seus sonhos, da sua raiva e crítica. Se você tem problemas na boca, garganta, né? Assim, no caso de mau hálito, problemas nos dentes, você é uma pessoa extremamente crítica. Porque você não consegue ter paz de espírito para combater com a paz ou ter medo, né? Você tem medo de falar, então você engole. Aí você fala para os outros, tá vendo o que fizeram? Eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Fica sempre vendo defeito. Se você começar a elogiar, agradecer, ser você. Não ter medo dos homens. Por quê? Porque o chakra laríngeo representa o teu pai. E ele, direto ou indiretamente, travou você.
Seja porque ele morreu cedo, porque ele era autoritário, ausente, trabalhava demais, não sei, bonzinho de tudo. Então, de alguma maneira, fazer a oração do perdão pai e mãe, como eu sempre ensino nos outros programas, né, 3 meses sem falhar, você vai corrigir todo esse triângulo de ponta cabeça, os ouvidos, o nariz, a garganta, a boca, e os seus sentidos ficarão revigorados para poder dar uma nova guinada na sua vida, tá? Gente, o Lu vai passar a agenda. Não, só comunicando que hoje é o nosso último programa de terça-feira, às 13h30. Isso. Na próxima semana, o nosso programa será às quintas-feiras, às 4 horas da tarde, ou 16 horas. Toda quinta-feira, às 4 da tarde. Às 4 da tarde. Então vamos lá. Dia 26 agora, quinta-feira, às 20 horas, palestra com a nossa amiga astróloga Serena Salgado. Beijinho, Cê! Tema, reprograme Vênus no seu mapa e seja feliz no amor e na saúde. Vai ser quinta agora. Quinta agora. Nos dias 28 e 29, sábado e domingo agora, a Cris dará um curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo em Florianópolis. Aí, Floripa! Tá? Mais ou menos o conteúdo do programa, do curso, porque ele é muito amplo. Então, ó, o poder das cores, como lidar com pessoas difíceis, como diagnosticar pela linguagem do corpo. Exatamente. Esse curso será sábado e domingo que vem, lá em Floripa. Das 10 às 18 horas, sábado e domingo. Isso. No dia 2, feriado, 2 de novembro. Em novembro, né? É, 2 de novembro, sábado. Isso. Não, 2 de novembro é sábado, é? Feriado? Curso de linguagem do corpo na nossa escola, na Vila Mariana, das 10 às 18. Comigo. Não é sábado. Meu curso é sábado, não é 2? É quinta-feira. Quinta? Gente, tô louco. Não, 2 de novembro eu vou dar um 2 curso. 2 de novembro não é quinta-feira? Que dia é dia 2 de novembro? Ele tá vendo lá o Jean. Bom, dia 2, vai, ó, feriadão. Eu tô dando... Quinta-feira. É quinta, mas tudo bem. Então não é sábado. Então só é feriado. Dia 2 de novembro, quinta-feira, feriado. A Cris dará um curso de linguagem do corpo na nossa escola, na Vila Mariana, tá? Será das 10 às 18. Nos dias 4 e 5, Londrina, no Paraná, curso também com a Cristina. Nos dias 10 e 11 e 12, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso. Nos dias 18 e 19, em São Bento do Sul, também Santa Catarina. Eita. No dia 23, em Jaú, São Paulo. É o interior de São Paulo. Então são muitas coisas que você pode depois ver no site. Isso. Nos dias 2 e 3 de dezembro, Bento Gonçalves. Nos dias 9 e 10, Belo Horizonte. Aí, Belo Horizonte. E no dia 11, Brasília. Gente, isso. Eu sei que foi muita coisa para vocês. É só a programação até o final do ano, né? Mas assim, mais informações, você acessa o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Lembrando também que os nossos livros, né, a trilogia, volumes 1, 2 e 3, estão sendo vendidos na Europa, lá em Lisboa, Portugal, que foi traduzido para o português de Portugal. Então, pela editora Rumo. E para você adquirir os livros... Bruno. Então, ó, www.cristinacairo.pt. Repete. www.cristinacairo.pt. Aí você, na Europa toda, vocês podem adquirir os meus livros de linguagem do corpo, que eles mandam para vocês. Isso. E dia 25, todas as livrarias de Portugal já estarão com a trilogia da linguagem do corpo. Isso, tá? Se você estiver tendo alguma dificuldade para achar os outros livros da Cristina, acesse a loja virtual dela, que é www.lojacristinacairo.com.br. No Brasil. No Brasil. Isso. Lembrando que todos os livros estão sendo revisados, né? E sendo relançados pela Cairo Editora. Por isso que está havendo um buraco aí. Porque por enquanto o volume 2 e o volume 1, o volume 1 e o volume 2, eles estão ainda sendo revisados. Sim, esses vão demorar então nós nós estamos com o volume 3, nós estamos com O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Acabe com a Obesidade. Com o CD. O DVD de Linguagem do Corpo e Leis Universais. E daqui 15 dias, provavelmente, a Lei da Afinidade. Como atrair amor, prosperidade pela
pela lei da afinidade. Tá? Gente, mais informações, então, www.linguagemdocorpo.com.br. E o telefone? 011 5082 2822. Liga lá, gente, e aí vocês pegam todas as informações, porque a gente passou bastante coisa agora. Foi muita coisa. Muita as coisa. pessoas, É só não pra entendi e tal. não, mas só para eles É só saberem. para saberem onde nós vamos estar. Novembro e dezembro. Isso. E o ano que vem, gente, nós vamos subir o mapa, hein? Ó, Fortaleza, Recife, Maranhão, Salvador, tá? Tudo 2018 no começo do ano. Então, gente, 5082-2822. Muito obrigada e fique com Deus. Paz profunda. Tchau.